Em meio às discussões sobre o aumento de impostos, o deputado federal Alfredinho, ele integra a base governista, ele conseguiu avançar na Câmara com um projeto de lei que cria um novo imposto sobre bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e cachaça. Relator da proposta na Comissão de Cultura, Alfredinho deu aval a um projeto que aumenta em 0,5% o valor de venda das bebidas nacionais e 1% sobre as importadas. No entanto, o projeto prevê que os valores arrecadados com o novo imposto seriam destinados não para a educação, também não seriam destinados esses recursos para a saúde, mas para um outro setor, o carnaval brasileiro. O relatório prevê 60% desses recursos para as escolas de samba, 20% para os blocos e 10% para outras manifestações culturais. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, mais uma vez, impostos, cobrança de impostos, criação de taxas, em destaque aqui em Os Pingos nos Is. E aí nós poderíamos até justificar, né? O parlamentar teve a ideia de aumentar um imposto para melhorar os equipamentos dos hospitais públicos, melhorar a condição dos alunos nas escolas. Não, nesse caso é para financiar o carnaval, Dávila. Caniato, veja só o que é os projetos prioritários do governo. Criar taxa para melhorar o carnaval, como se isso fosse uma coisa muito importante nesse momento. Eu entendo o seguinte, este governo vai ser lembrado pelo povo brasileiro por duas coisas. É o governo da mordaça, tentar censurar principalmente a oposição, e o governo que aumenta imposto. É a única coisa que eles fizeram. Você lembra do governo Lula? Eu lembro. O governo que só pensa em aumentar imposto e censurar a opinião da oposição. É isso, é o que só faz essas duas coisas. Não tem outra coisa para fazer. Aí o ministro fica chateado que chama ele de taxadade. É isso aí, só pensa nisso. Todo projeto do governo é para aumentar imposto. Não teve um único projeto para redução de gasto público. E isso, Caniato, batendo recorde sobre recorde mês a mês com arrecadação. Ainda querem criar mais imposto. O Brasil, com uma economia que está se arrastando há tempo, uma economia, uma das mais improdutivas do mundo, uma das economias mais fechadas do mundo, uma das economias menos competitivas do mundo. E aí o que você quer fazer? Conseguir apertar o arroxo e aumentar tributo. É uma turma. O Mota sempre fez uma recomendação, essa turma precisa sair de Brasília, andar aí na praia de Ipanema, precisa andar nas ruas, precisa ir ao mercado, precisa conversar com gente de verdade, porque é uma coisa inacreditável como é que alguém pode propor aumento de carga tributária neste momento no Brasil. E por que eu nunca vi um deputado da situação apresentar um projeto de redução de despesa pública? Corta aí os 10 bilhões do penduricalho que eu acabei de falar. Só esse ano subiu 49% os penduricalhos do judiciário. Uma vergonha. Poder judiciário mais caro do mundo. Consome 1,6% do PIB. Quer segurança agora vitalício para os membros do Supremo. É um negócio absurdo que a gente está vivendo. Então, assim, ou a gente cai na real, ou esse mundo da política enxerga o Brasil real, ou nós vamos ter um divórcio traumático do que hoje é o poder instituído no Brasil e o povo. E não podemos esquecer a grande filósofa Hannah Arendt, que ela dizia uma coisa muito importante: a resistência popular é legítima. Daqui a pouco nós vamos entrar numa fase de resistência pública, que é a desobediência civil, de tão absurda que são as medidas que estão sendo propostas por alguns membros da base governista. Pois é, várias manifestações aqui da nossa audiência a respeito da ideia desse parlamentar. Alfredinho, ele é deputado federal do PT, mas já foi, inclusive, vereador aqui pela cidade de São Paulo. Você, Mota, o texto propõe taxação sobre bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, cachaça, com o objetivo de... Ficou escurecido. Se tiver aqui na 4, tudo bem, na geral. Projeto de lei que prevê o aumento de taxação sobre bebidas alcoólicas com o objetivo de repassar parte desses recursos para o financiamento do carnaval, as escolas de samba e também os blocos carnavalescos.
Essa é nova, hein, Mota? Mas será que, uma vez aprovado, será que o governo veta ou sanciona esse projeto, hein? Parece pegadinha, né, Caniato? Tem notícia que parece pegadinha. Vamos começar explicando. Não existe imposto bom. É muito importante compreender esse contexto. Todo imposto significa o confisco da propriedade de um cidadão. Às vezes, esse dinheiro confiscado é até usado para beneficiar algumas pessoas ou uma parte da sociedade. Outras vezes, até com muito mais frequência, ele é desperdiçado em coisas completamente inúteis ou usado para bancar mordomias para quem controla o Estado. Eu vou lembrar só um caso aqui do Rio de Janeiro, me lembro, há muito tempo atrás eu estava dirigindo, escutando uma estação de rádio, não era a Jovem Pan. E dois comentaristas estavam falando que aquele dia estava um sol muito forte aqui no Rio de Janeiro. E aí um deles diz o seguinte: por que a prefeitura não bota umas maquininhas distribuindo protetor solar para a população, para combater o câncer de pele? Não, a ideia é genial. Protetor solar de graça. O pensador francês Frédéric Bastiat, ele explica essa questão muito bem. Vamos usar essa notícia como exemplo. Imagina que foi criado um imposto e você agora usa o dinheiro do imposto para financiar escolas de samba. Aí você vai no desfile, vê lá o desfile da escola de samba, e provavelmente muita gente vai olhar e vai dizer: olha que coisa bonita, cultura financiada com os impostos. Está vendo que coisa bonita? Mas tem uma coisa, diz Frédéric Bastiat, que você não consegue ver. São os sonhos, os planos, as necessidades de milhões de pessoas. Por exemplo, alguém precisa de um tratamento de saúde, outro precisa comprar um aparelho dentário para o filho, outra família precisa pagar uma prestação para comprar a casa própria. Nada disso vai acontecer. Nenhuma dessas necessidades será atendida, porque o dinheiro que ia ser usado para isso foi tomado pelo governo e usado para pagar um desfile de escola de samba. Importante também a gente lembrar a nossa audiência, né, Acácio? Alguns países adotam uma postura de taxar duramente algumas substâncias, mas com o objetivo de recolher esse recurso e investir na saúde pública, né? Alguns países europeus permitem o uso recreativo de algumas drogas, inclusive permitem até a comercialização. Só que, naturalmente, há uma taxação diferenciada com o objetivo de financiar o serviço de saúde pública para, naturalmente, ajudar as pessoas dependentes. Imagino eu, se a proposta do deputado fosse nesse sentido, pois bem, vamos aumentar o imposto das bebidas alcoólicas para investir em um programa de recuperação de dependentes do álcool. Talvez fosse uma avaliação, uma discussão que, inclusive, poderia avançar. Agora, para financiar a festa, para financiar a balada, não faz sentido, né? Deveria ter substituído o termo imposto pelo termo contrato. Se uma indústria que fabrica determinado produto, pode ser álcool, pode ser qualquer outro produto, quiser investir no carnaval, ela pode fazer um contrato com a Liga das Escolas de Samba, diretamente com as escolas de samba, e aí patrocinar estas escolas de samba. No momento em que o governo põe o dedo nessa relação, obrigando que uma parcela dos recursos arrecadados por estas empresas sejam obrigatoriamente destinados a isso, a gente tem quase que uma ditadura do carnaval. E eu digo isso com muito pesar, porque eu sou um grande entusiasta do carnaval. Mas você tocou num ponto essencial, Caniato. No Brasil, nós tivemos um case muito importante, de muito sucesso, que foi a questão do combate pelo Ministério da Saúde ao tabagismo há duas décadas e meia atrás. O governo estabeleceu um problema de saúde que era uma decorrência do tabagismo, estabeleceu os custos aos cofres públicos que o tabagismo estabelecia e, a partir daí, passou a taxar mais o cigarro
com base neste prejuízo que era dado aos cofres públicos. O governo dizia o seguinte: você quer fumar, você tem que pagar mais, porque isso me traz prejuízo. Você quer produzir e vender cigarro, precisa taxar mais, porque isso me traz prejuízo. E as pessoas, dentro da sua liberdade, tinham essa consciência, inclusive a campanha fez o papel de conscientizar as pessoas e, a partir daí, elas passaram a custear. Mas vejam que não é uma obrigação, não é propriamente um imposto, é um custo de uma escolha, é o custo da liberdade que todos nós defendemos. Você tem a liberdade de ser tabagista, mas há estas consequências, arque com elas. A questão do carnaval não é uma decorrência de uma liberdade, é uma imposição. Fosse algo livre, seria um contrato de patrocínio e não um imposto. Pois é, várias manifestações de pessoas que nos acompanham também aqui pelas redes sociais, no chat do YouTube. Silvio Martins, é sério isso? Aumentar imposto para financiar carnaval seria cômico se não fosse trágico. Silvio Martins, obrigado pela mensagem. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia, análise e discussão. Eu conto com você, 1 minuto e 20, hein? Até já.